Mas você pega uma ideia, constrói algo a partir daquela ideia. Uma ideia é uma semente. Se você não plantar essa semente no lugar certo, se você não cuidar dela, ela não vai crescer, não vai dar fruto. Mas se você tem uma semente e você cuida dela, você planta, você rega ela, isso vai dar muito resultado para você. Então, se você é um dev, você tá com algumas sementes na mão, pega uma semente, planta uma semente de cada vez e você vai ver o resultado que isso vai dar para você. Se você que é desenvolvedor soubesse disso, você não trabalharia para ninguém. Mas existem muito poucas pessoas falando sobre isso. E existe uma quantidade muito pequena de pessoas tentando ajudar desenvolvedores a empreenderem. Eu tô aqui exatamente para isso. Quero compartilhar com vocês essa trajetória que eu tive no empreendedorismo sendo desenvolvedor de software, para que realmente vocês consigam fazer o mesmo caminho e até melhor que eu em menos tempo. E a gente vai falar como transformar ideias, né, em um faturamento de 10 mil reais por mês, 10K, que a gente chama aqui de 10K, né? Muitos devs aí têm um sonho, né, de chegar a esse faturamento. Então, vai desculpando aí, porque de manhã às vezes eu fico um pouco assim, mas vamos lá, vamos tentar começar aí a nossa live hoje mais uma vez, né? Hoje a gente vai falar sobre como devs comuns, tá? Devs comuns. Às vezes a gente fica pensando assim, pô, mas será que o que realmente eu preciso para faturar 10 mil reais por mês? Às vezes eu fico pensando, ah, cara, eu preciso ser aquele dev assim extraordinário, né? Eu preciso saber não sei quantas linguagens, saber tipo tudo, ter muita experiência e para mim realmente conseguir chegar a esse faturamento. Então, cara, eu quero dizer para você que você pode estar enganado, né? Eu, eu particularmente considero eu um bom desenvolvedor, porém existe desenvolvedores bem melhores do que eu, né? Mas não necessariamente esses desenvolvedores melhores ganham mais do que eu. É muito diferente isso, né? Alguns desenvolvedores, mesmo sendo melhores que eu, ganham menos do que eu. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu fui adquirindo algumas skills, né, ao longo do tempo, que eu percebi que elas foram fundamentais para mim. Não são as hard skills, não são as skills técnicas, mas são soft skills, skills pessoais. A gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos também. Mas o que acontece, cara? Acontece o seguinte, às vezes a gente fica achando, né, que a gente precisa saber muito realmente para ter uma remuneração à altura. Eu passei a investigar sobre isso. E eu comecei a pensar, poxa, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para realmente ter uma remuneração boa, para que eu possa ter inicialmente como uma renda extra, mas que pudesse depois se tornar para mim uma renda principal e que eu pudesse viver disso também, né? Então eu comecei a investigar sobre essas coisas, inclusive até hoje eu tenho feito isso, né? Tendo ideias e tentando colocar em prática. Agora, depois de tudo isso, né? Depois dessa reflexão, eu falei, poxa, será que é tão difícil assim faturar esses 10 mil reais? E o que me leva a pensar sobre isso, e o que eu percebo, é que algumas pessoas têm atitude de começar a fazer algo diferente e outras não, né? E os devs também são da mesma forma, né? Alguns devs, eles, por não saber, ou por falta de conhecimento, ou por não ter chegado essa informação até ele pode construir algo a partir do seu tempo livre, né? Das suas horas vagas, não sei. Você constrói algo a partir aí das suas ideias e isso pode se tornar um produto que fatura aí pelo menos 10 mil reais por mês para vocês. É exatamente isso aqui que eu queria falar hoje, beleza? E aí, então, vamos chegando aqui
porque hoje a gente vai falar como transformar ideias em um faturamento de 10 mil reais por mês. Eu fiz isso e quero compartilhar com vocês, beleza? Vamos agradecer a Deus por a gente estar aqui, poder compartilhar esse conteúdo com você, que você receba, né, aí, que possa ser útil para você e também possa fazer algum sentido para você essa live aqui. E aí, Dev? É o seguinte, cara, como transformar ideias no faturamento de 10 mil reais por mês, tá? Então, inicialmente, a dificuldade que os devs têm é o seguinte: como ter boas ideias? Como ter boas ideias? Os devs geralmente não sabem como ter boas ideias. Por que que eles não sabem? Eles dizem assim, cara, a dificuldade para mim não é desenvolver. A dificuldade para mim é o que desenvolver, é o que programar, o que fazer. Então, ter boas ideias talvez é um pouco difícil. Por quê? O dev, ele tá muito focado ali na skill técnica, né? Que é colocar a mão na massa e entregar aquele resultado esperado. Agora, a gente tem que tirar um pouco os olhos do código e começar a pensar e a raciocinar mais. Cara, o que realmente eu posso fazer? Quais são as ideias que eu posso ter? Um faturamento de 10 mil reais, você consegue alcançar ele muito mais rápido se você parar e entender o que as pessoas precisam. Então, o mundo funciona assim. Você tem algo para vender, você vende e ganha um dinheiro em troca. Então, para acelerar os 10 mil reais de faturamento, você precisa fazer a mesma coisa. Você tem que ter um bom produto para vender, né? E esse bom produto, ele parte de uma boa ideia. Ele parte de uma boa ideia. Então, uma boa ideia, né? Às vezes, o que é uma boa ideia, Matheus? O que é uma boa ideia? Cara, uma boa ideia é uma ideia que vende. É uma ideia que vende. Vou citar para vocês o exemplo da minha esposa. Ela teve uma boa ideia. Ela não é desenvolvedora de software. Não é da área de TI. Mas ela teve uma boa ideia. Trazer um conceito diferente de presentear as pessoas para minha cidade. Foi uma boa ideia. Por quê? Porque vende. Porque isso vende. Então, uma boa ideia não é uma ideia que você coloca no papel e que guarda na sua gaveta e depois você tenta colocar aquilo em prática, né? Não. Uma boa ideia é aquela ideia que você executa, você cria um produto a partir daquela ideia e você vende um produto. Não existe ideia boa dentro da gaveta, né? Como se diz, né? Quanto que vale um saco de ideia boa? Um saco de ideia boa, cheio de ideia boa, não vale nada, ou vale 25 centavos. Porque pode ter as melhores ideias ali do mundo, mas o que faz a diferença é colocar em prática. Então, o que diferencia você, dev, de um cara... O que diferencia um dev mediano, um dev comum, mas que consegue colocar em prática as ideias que ele tem, cara, é muito diferente de um cara que ele é o top das galáxias, só que não consegue executar e não consegue ter ideias e executar essas ideias para criar um produto. A diferença aí é que o dev comum chega a um faturamento muito mais rápido de 10 mil reais. Matheus, será que isso é verdade? Cara, eu digo que sim. Por quê? Eu sou um dev dentro da média. Quando eu saí da faculdade, eu percebi o seguinte. Cara, existia outros devs também semelhantes a mim, né? Na média. Eu tentei criar produtos e colocar no mercado. Consegui fazer isso. Consegui ter excelentes resultados. Também vi alguns colegas que fizeram a mesma coisa. Começaram a construir um produto, colocar um produto no mercado, construir um software como serviço e pôs no mercado.
E aí, cara, o que aconteceu com os devs que eram os mais tops e os mais, cara, violentos e que realmente estudavam muito programação? O que aconteceu com esses caras, né? Essa que é a diferença. O que aconteceu com esses caras, velho? O que aconteceu com esses caras foi o seguinte: eles começaram a trabalhar em algumas empresas. Porém, o nosso faturamento cresceu muito mais rápido do que o salário que eles tinham. Então não importa se você é um dev iniciante, júnior, se você é um sênior, se você é um pleno, isso não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é você pegar uma ideia, validar essa ideia, levar essa ideia para o mercado e começar a ganhar dinheiro a partir daquilo. Então, quanto que vale uma boa ideia? Quanto vale uma boa ideia? Uma boa ideia não vale nada até ela ser colocada em prática. Até você validar essa ideia, construir um produto a partir daquela ideia que você teve e vender aquela ideia, ou seja, vender o seu produto. Então, assim, quanto que vale a ideia? Cara, ó, eu tenho uma ideia aqui de criar aqui um software que vai fazer gestão de creche de pets, uma gestão de creche para pets. Hoje é algo que está começando, já tem algumas coisas assim acontecendo, que as pessoas saem para trabalhar, os cães, gatos, etc., ficavam sozinhos em casa e agora as pessoas estão criando empresas, né, onde esses pets ficam lá enquanto os responsáveis estão no trabalho, por exemplo. Cara, é uma coisa nova. Provavelmente não tem software para isso. Não tem um software para controlar isso, né? E aí você pode chegar e ter essa ideia maravilhosa. Fala assim, cara, eu sei que isso vai ser uma tendência que vai crescer. Eu vou criar um software para fazer gestão de pets, da qualidade do tempo dele ali e todo o controle que tem, se vai tomar banho, se não vai e tal, os brinquedos que ele faz, com quem que ele interagiu durante o dia e tal, e pronto. E a partir disso eu consigo gerar um relatório para as pessoas lá, para os responsáveis desse pet. Então, você pode criar um software para isso. Mas aí você tem uma ideia e deixa guardada a ideia. Você deixa guardada a ideia. Só que você não sabe, cara. Geralmente o desenvolvedor não sabe o seguinte: quantas pessoas tiveram a mesma ideia do que ele? Geralmente, assim, em tese, as pessoas não sabem. Em tese, as pessoas não sabem que elas têm ideias parecidas o tempo todo. Ideias parecidas o tempo todo. Se você acha que você teve uma boa ideia agora, você pode ter certeza absoluta que outras pessoas já tiveram a mesma ideia. Isso é uma coisa até difícil de aceitar, mas isso é fato, cara. Isso é fato. E aí algumas pessoas dão continuidade àquela ideia e conseguem colocar aquela ideia em prática, enquanto outras deixam sempre a ideia guardada. Então, se você hoje consegue ter uma ideia, criar um plano para executar essa ideia, e é isso que eu quero ajudar vocês a fazerem, é criar um plano para você conseguir pegar uma ideia que você tem, criar um software, colocar esse software no mercado e faturar pelo menos 10 mil reais por mês. E tudo isso sem a pressão e sem estresse, talvez, do seu trabalho atual, né? Mas, o que acontece? Muitas pessoas acham que aquela ideia é a ideia dela, cara. É uma ideia que ninguém mais teve, é uma ideia dela e que ela vai conseguir colocar aquilo em prática um dia. Não sabe quando, mas um dia vai. Mas não funciona assim, cara. Não funciona assim. Funciona o seguinte: você pega a ideia, você cria um plano de execução daquilo e você começa a trabalhar com aquela ideia que você teve e faz aquela ideia dar certo. Claro, se você tiver alguém para auxiliar você, é muito mais fácil. Alguém que já passou por isso, vai ser muito mais fácil para você. Mas você precisa de um plano, de um bom plano, uma boa ideia,
Um saco de ideia não vale nada, a menos que ela seja colocada em prática. Então, pessoas o tempo todo estão tendo ideias parecidas com a sua. Mas isso não quer dizer que você não consiga compartilhar ou comercializar o seu produto. Por exemplo, quando eu estava trabalhando no meu segundo produto, no meu segundo software, era um software de uma plataforma de e-commerce, de delivery de supermercado, né? Delivery de supermercado. Já existiam outras plataformas de delivery de supermercado. Já existia. Mas eu comecei a trabalhar nessa solução mesmo assim. Porque eu estava buscando alguns diferenciais, né? Tava buscando diferenciais. Inclusive, quando eu lancei na minha cidade essa plataforma, que é o Pop Ofertas, eu lancei essa plataforma. É uma plataforma que já movimentou mais de 300 mil reais aqui na minha cidade em compras de supermercado e quase R$500 mil em compras de supermercado. E aí as pessoas chegaram para mim e falaram assim: cara, eu tive essa mesma ideia que você, cara. Eu tive essa mesma ideia, bicho, assim, nossa, que massa que você fez, velho, mas eu já tinha pensado nisso. E eu achei, assim, uma coisa absurda, absurda. O tanto de gente que teve a mesma ideia do que eu. E aí eu cheguei à conclusão seguinte, cara, uma boa ideia não vale nada. Porque boas ideias, todo mundo tá tendo boas ideias. O que vale, na verdade, é você pegar a sua ideia e criar um plano de execução dessa ideia, ainda que você fale, mas você vai aprender nesse caminho. Você vai ter um período aí de aprendizado. E aí, o que é realmente o correto? É você colocar essa ideia em prática. E quem é desenvolvedor, cara, tem uma facilidade maior de fazer isso. Você pode fazer isso nas suas horas livres. Você cria um plano de execução daquela ideia. Primeiro, construa um software a partir daquela ideia que você tem, né? Então, você pode trabalhar no front, você pode trabalhar no back, ou pode chamar alguém para te auxiliar também, ou pode contratar alguém para fazer parte do serviço que você não consiga fazer. Ou seja, cara, cria um plano de execução da sua ideia. A sua ideia vale muito dinheiro, claro que vale, mas vale se ela for executada, se for colocada em prática. Se a sua ideia for colocada em prática, você pode ter certeza que, com certeza, você vai fazer sim os 10k de faturamento ou até mais, né? Hoje a gente já fatura em uma das nossas empresas com um desses softwares mais de 30k, né, de faturamento. Então, em apenas um desses, né? Uma coisa que é relativamente recente, alguns anos atrás, aí 3 anos atrás, entendeu? Então, o que eu tô querendo te ensinar aqui é você fazer os 10k, que é uma coisa muito mais fácil de fazer com esse software. Mas você pega uma ideia e constrói algo a partir daquela ideia. Uma ideia é uma semente. É uma semente. Se você não plantar essa semente no lugar certo, se você não cuidar dela, ela não vai crescer, não vai dar fruto. Mas se você tem uma semente e você cuida dela, você planta, você rega ela, isso vai dar muito resultado para você. Então, se você é um dev, você está com algumas sementes na mão, pega uma semente, planta uma semente de cada vez e você vai ver o resultado que isso vai dar para você. Se você que é desenvolvedor soubesse disso, você não trabalharia para ninguém. Mas existem muito poucas pessoas falando sobre isso. E existe uma quantidade muito pequena de pessoas tentando ajudar desenvolvedores a empreenderem. E aqui eu tô aqui exatamente para isso. Quero compartilhar com vocês essa trajetória que eu tive no empreendedorismo, sendo desenvolvedor de software, para que realmente vocês consigam fazer o mesmo caminho e até melhor que eu em menos tempo, porque o resultado que eu tenho hoje é um resultado de quebrar a cara muitas vezes e isso eu não quero que vocês façam tanto. Não precisa quebrar a cara tanto. Vocês podem pegar atalhos, né? E como é que faz para pegar atalhos? Faz para pegar atalhos você aprendendo com alguém que executou na prática. Alguém que executa e que aprende todo dia no campo de batalha.
Então, eu tô aqui para isso, para ajudar você a faturar pelo menos R$ 10.000 por mês com o seu software, sem pressão, sem estresse, fazendo o que você ama, que é codificar, que é realmente trabalhar com desenvolvimento e ter resultado com isso, cara. Ter uma qualidade de vida, ter um estilo de vida que te permita fazer aquilo que você gosta, estar com as pessoas que você gosta ao seu lado e viver uma vida aí de boa, satisfeito. Olha, a partir dessa ideia, você coloca essa ideia em prática, né? A partir da ideia, você constrói um software colocando ele em prática e a partir daí é uma trajetória assim incrível, porque são muitos desafios, é muito aprendizado, mas a ideia nasce e depois você melhora essa ideia. Alguns desenvolvedores pecam por querer lançar o produto perfeito. Quero dizer para você, gente, que não existe produto perfeito. Não existe interface perfeita, tá? Existe um produto mínimo viável. Então, quando vocês entenderem o que é um produto mínimo viável, vocês vão entender que vale a pena, mesmo que não tá com todas as funcionalidades que você pensou, que você gostaria que tivesse, mesmo que a interface não tá tão bonitinha assim como que você gostaria. Cara, isso aqui não é um jogo de vaidade, velho. Não é um jogo de vaidade. É um jogo de quem quer faturar os R$ 10.000 por mês como desenvolvedor. A partir disso, o céu é o limite. Eu vou te ensinar a vocês faturarem R$ 10.000 por mês. Mas o céu é o limite. Aqui é o seguinte: para você fazer isso em menos tempo, você precisa de um plano e você precisa, cara, saber como executar isso. E para isso a gente está, né, fazendo um evento. No dia 5 de agosto a gente vai fazer um evento. Um evento que eu vou te ensinar esse passo a passo. Eu vou te mostrar, de fato, o que eu fiz, né? Te mostrar como que você pode fazer esse mesmo caminho, trilhar esse mesmo caminho, para que você tenha esse resultado que eu tenho hoje, né? Mas se você quiser, né? Isso é para quem quer. Mas se você quiser continuar com a vida que você tem, tranquilo, né? Eu respeito isso. Isso aqui é somente para quem quer, né? É somente para quem quer, para quem deseja isso, tá bom? E aí, a partir disso, a partir do momento que você coloca o produto no mercado, automaticamente as pessoas vão começar a te achar, né? E a gente consegue criar uma estratégia para isso, para as pessoas começarem a te achar. E aí o seu produto começa a ser visto. Eu comecei a vender. Eu não lembro quanto de faturamento que eu fiz, mas eu sei que eu fiz bastante faturamento. E eu não fazia nem ligação. Eu não fazia nem ligação. Eu simplesmente criei um site e coloquei o site lá e as pessoas achavam o software. Era uma necessidade de fato das pessoas, elas achavam o software, elas entravam em contato. Algumas pessoas assinavam o software pelo próprio site, ia lá, assinava o software, chegava a assinatura para mim e era simplesmente inacreditável aquilo. Mas eu percebi que se tinha pessoas assim tão interessadas, tinha um mercado também muito grande para isso, né? Tinha um mercado muito grande para isso, que era no setor de locação, gestão de locação. E aí eu foquei em um nicho ou um subnicho do mercado de locação, que é o mercado de locação para festas. É um subnicho do mercado de locação, porque você tem locação de máquinas, você tem locação de, cara, de som, você tem locação de patinete, você tem locação de tudo que você pensar, tem locação de carro e tem locação de materiais para festas. Então a gente desenvolveu uma solução focada nisso, de gestão de materiais para festas. E a gente tem esses insights assim, porque quando você tá, por exemplo, se hoje você já desenvolveu um software para alguém, se você já fez um trabalho como freelance aí, é muito fácil você pegar esse software, fazer um acordo com o cara que você desenvolveu, e falar assim, cara, ó, eu vou desenvolver esse software, vou melhorar ele e, tipo,
eu vou fazer de graça para você aqui, toda atualização que tiver, eu vou atualizar para você o software, por exemplo. Né? Então você fecha um acordo com ele e fala assim, eu quero tentar vender para outras pessoas e se tiver tudo bem para você, você vai se beneficiar com isso que eu vou melhorar esse software a vida toda agora e você vai ter sempre aqui comigo um respaldo. Então eu fiz mais ou menos isso com esse cara. Eu tinha desenvolvido um software para ele, eu ainda estava na faculdade quando eu fiz isso, eu estava no terceiro, quarto período. E olha que coisa incrível, velho, incrível. Eu não sabia nem programar direito, eu sabia linguagem C, eu sabia banco de dados, mal banco de dados. Eu não tinha nem visto o banco de dados direito. E aí eu vi que eu tinha que aprender PHP na época, que era a linguagem que estava mais em alta e linguagem web. E aí eu falo assim, não, eu vou aprender PHP e vou fazer isso aqui. Então, eu fui lá, aprendi, né? E consegui criar aquele software que era ridículo a primeira versão, mas mesmo assim eu me orgulhava daquela primeira versão, porque, cara, eu consegui resolver o problema do cara. Então, às vezes a gente não tá focado em resolver o problema da pessoa, né? O dev, ele quer um negócio perfeito, às vezes o foco dele não é entregar uma solução, mas você tem que ter isso em mente, você tem que entregar uma solução, cara. Solução. Existem problemas, você tem que entregar uma solução para aquele problema. Aquelas pessoas que conseguem entregar soluções, conseguem faturar 10, 20, 30, 50 mil reais por mês, porque conseguem entregar a solução que a pessoa precisa. Você consegue entregar algo que seja escalável, que seja replicável, que seja bom de ser usado também, né? E claro, que as pessoas possam indicar e tudo. Mas quando você planta essa semente que eu falei aqui, sua ideia, você cria uma estratégia para aquela semente crescer, dar fruto. A partir daquele momento ali, você vai ter um software no mercado. E o que vai garantir o sucesso dele já não é mais você, é o seu próprio cliente que vai te dar o feedback que você precisa. Então você precisa ouvir seu cliente, melhorar o software e ponto. Cara, você dá o suporte que precisa, você ganha o seu dinheiro tranquilo, você pode trabalhar de onde você quiser, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Inclusive, aqueles mais audaciosos, por exemplo, eu sou desenvolvedor, eu moro na França. Eu sou desenvolvedor, eu moro na Inglaterra, em Portugal. Cara, você faz um software, então, resolva um problema daquele pessoal de lá, se você tem conhecimento, ou seja, você já morou lá, resolva um problema daquele pessoal de lá e coloca um site na língua apropriada e as pessoas vão começar a te achar, você vai começar a ganhar em dólar, em euro, em libra. Você pode também desenvolver uma solução para cá e depois explorar um outro mercado, um mercado internacional, não tem problema. Você vai começar a ganhar em dólar. Cara, então deixa eu te falar. Você que é dev, você tem que entender que existe um universo gigante para você explorar e aí às vezes você está se contentando com muito pouco. É claro, alguns devs já estão buscando isso, cara. Os caras estão abrindo os olhos. Cara. Será que eu vou viver aqui minha vida toda com pressão, tipo, fazendo essas entregas malucas, tendo que trabalhar igual um doido, chego em casa eu não consigo fazer mais nada, já tô estressado. Cara, será que compensa isso? Então, é algo pra gente poder refletir qual que é a vida que a gente quer ter de fato. E eu quero ter uma vida tranquila, cara. Eu quero com 40 anos de idade, tá de boa, assim. Então, eu não quero ficar trabalhando a vida toda, dependendo de pessoas, não. Cara, eu vou construir meu software, eu vou trabalhar com o que eu gosto, vou fazer no meu tempo, né? Sem pressão, sem estresse, fazer as coisas, fazer as minhas entregas. Trabalhar em um só produto, né? Não trabalhar com aquele tanto de produto também. Trabalhar com um produto apenas, né? Ou mais de um produto, mas se for meu também aquele produto. Então, assim, dá para fazer muita coisa, né? Então, como começar a ter esse faturamento? Cara, se você quer começar de fato a ter esse faturamento de 10 mil reais por mês, o que que você precisa fazer? Você precisa de uma estratégia. Foi o que eu falei aqui. Você precisa de uma estratégia
E se você está me acompanhando aqui, eu quero ajudar você com estratégia. No dia 5 de agosto, eu vou fazer uma live, eu vou fazer um evento ao vivo, às 8 horas da noite, onde eu vou te dar um passo a passo para que você consiga fazer isso. Você consegue, com certeza. E aqui um recado pessoal do Instagram. No dia 5 de agosto, cara, eu vou estar fazendo esse evento ao vivo. Então não perca, porque é uma oportunidade única para vocês. Você que já está aí há muito tempo de estrada, ou para você que está começando, não importa. Eu construí um software, como eu disse para vocês, no terceiro período da faculdade, eu não sabia nem programar direito. Eu não sabia programar direito e hoje esse software rende para mim aí centenas e milhares de reais todos os meses. Eu vou falar a verdade com vocês, cara. Eu tô querendo compartilhar isso de fato, né? Tô querendo ajudar vocês nessa caminhada. Então, deixa aqui seu comentário se você gostou. Deixa sua curtida. Encaminhe também para outras pessoas para estar nesse evento, né? Acesse lá meu Instagram, tá lá no link da bio para vocês poderem acessar e participar desse evento, tá? Então não perca isso, é uma oportunidade aí, sinceramente, única para vocês. Eu tô compartilhando isso com o máximo de pessoas que eu conheço para que eles possam viver essa oportunidade, tá? Agora, se você não quiser, respeito a sua opinião, mas eu tenho certeza que muitos colegas seus gostariam sim de ser um desenvolvedor e começar a empreender e ter o seu próprio software, colocar um software no mercado, ter uma estratégia GTM, que é Go to Market, e ter sucesso nessa trajetória, tá? Então, se você é esse cara, você é meu convidado para esse evento, beleza? Você vai começar a construir uma solução, né? Uma solução baseada numa necessidade do mercado, e a gente vai ter uma estratégia para colocar esse produto no mercado e entender qual que é o seu público, como fazer esse processo de venda também acontecer e tudo isso lá nesse evento, onde a gente vai poder compartilhar muita coisa. Beleza? Então, galera, olha, muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Bom trabalho para você. O dia está começando agora. Bom trabalho para você. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe aí sua semana, né, a sua vida. Qualquer coisa, conta com a gente aqui. Estou à disposição. Pode mandar mensagem lá via direct e eu tô aqui para responder. Beleza? Fique com Deus então, galera. Ó, um abraço para vocês. Tchau, tchau.